Pastor, eu quando realmente corri tudo para realmente me livrar da depressão que tinha uma depressão profunda, compulsiva, tinha realmente dívidas, muitas dívidas, tinha o meu filho metido nas drogas, então eu estava mesmo profundamente desgastada, já com a tentativa de suicídio toda a hora, a minha mente não parava disso, porque eu precisava de paz, de tranquilidade, até que como não havia ninguém que me conseguisse resolver, deram-me uma indicação de uma senhora que podia realmente resolver esse problema. Até porque eu não sabia, mas eu já manifestava na rua em todo lado, mas não sabia. Só nessa senhora é que ela realmente me disse. A partir daí eu tive que desenvolver uma série de trabalhos e obrigações, porque ela disse-me para mim que primeiro para resolver os meus problemas, tive que fazer muitos trabalhos, matanças, obrigações, mesas postas, para livrar o meu filho das drogas e por isso. Depois ela quis que eu fizesse a obrigação no cemitério porque eu tinha a morte em cima, então fomos ao cemitério, eu deitei-me em 7 campas, coberta com lençol, com pipocas por cima, e ela fez o ritual com todo cheio de velas à volta e fez esse ritual em 7 campas para livrar a morte. Mas que foi feito? Que mais que a senhora fez? Depois, como as coisas não se resolviam, ela disse que as entidades queriam trabalhar através de mim. Precisavam do meu corpo para trabalhar e que eu tinha que fazer obrigações. Então, a partir daí, eu fiz a obrigação de anjo de guarda, que foi 7 dias, estive deitada no rancó 7 dias, a fazer a obrigação, a oferecer as comidas às entidades, a fazer os banhos que eles mandavam. Então depois comecei a fazer outras obrigações, assim sucessivamente, fiz a obrigação de mão de faca, fiz a obrigação de Exus e Almas, depois fiz a obrigação de mão de faca para poder matar os animais, depois fui fazendo mais obrigações quando fiz a de mãe pequena e depois fiz a obrigação de mão de faca de mãe de santo, que foi com 21 dias no Rancó, grandes festas todos os dias, mesa posta todos os dias. Quer dizer, esses 21 dias a senhora teve que se separar. O Rancó é o quê? O que é esse Rancó, para que as pessoas entendam? É a sala onde nós nos deitamos, estamos deitados nas esteiras, no chão, onde se fazem as matanças sobre a nossa cabeça, sobre o nosso corpo, onde nós somos cortados, portanto, com o bisturi ou com uma... como é que se diz? Um punhal, somos cortados na cabeça, nas costas, nos pés, nos braços, na última, somos cortados em vários sítios. Quer dizer, isso era para a senhora poder receber as entidades, os espíritos ali, daquele dia em diante, como mãe de santo. Exato. Quer dizer, eles derramavam sangue sobre a senhora sofreu cortes no corpo, raspou a cabeça também. Quer dizer, foram 21 dias se separando, se preparando para isso. Exatamente, 21 dias preparado para o último dia, que é a saída. E realmente são obrigações caríssimas, todas elas são caras, mas mais essa porque muda-se de roupa todos os dias, tem-se a roupa das saídas de cada orixá. Eu tive que mandar vir as contas para fazer as guias do Brasil, eu mandei vir as peças de tecido para construir, para mandar fazer as roupas. A comida é o melhor que há, as comidas, as bebidas e tudo, cada entidade tem as suas. Então durante 7 dias sempre o terreiro está fechado só para estar a cuidar daquela obrigação. E isso realmente a gente praticamente não acorda, porque praticamente estamos a dormir, só somos acordados quando somos chamados ou para vir receber o santo ou para realmente fazer a matança sobre nós ou fazer as ofertas e pós-bem. Não saía de lá, a gente não saía. Ficava trancada. Trancada, exatamente. Entendi. Quer dizer, e a senhora tinha condições para fazer tudo isso? Vamos supor, se a senhora tinha muito dinheiro, porque para dar tudo isso aos espíritos, praticamente em vista, só tinha muito dinheiro. Não, pastor, eu não tinha dinheiro, pelo contrário, eu tinha muitas dívidas, tinha milhares de euros de dívidas, para dizer a verdade, tinha 900 e tal mil euros de dívidas para pagar. Há agiotas, da droga e outras dívidas. Mas como que a senhora fazia para fazer para os espíritos? Tinha que ser daquilo que eu ganhava,
e como o dinheiro não dava para tudo, embora eu tivesse um belíssimo ordenado, porque tinha, mas tinha os meus filhos, tinha que dar para pagar a droga do meu filho, tinha que dar para pagar todas essas obrigações. Eu tive que vender a minha casa porque não conseguia sustentar. Fui morar de favor na casa de outras pessoas e assim as pessoas me auxiliavam e assim eu podia fazer os trabalhos e fazer as obrigações. Claro que também para a última obrigação eu tive que pedir um empréstimo para fazer, porque não havia meio claro, é um gasto exorbitante, são milhares de euros que se gastam nessa última obrigação, milhares e milhares de euros. E realmente tive que pedir um empréstimo para isso. Quer dizer, para receber o espírito das trevas, o espírito do diabo, a senhora se sujeitou a tudo isso. Mudou a sua vida nesse período que a senhora serviu os encostos, como a senhora falou que no princípio não mudou, então vinham fazendo a senhora tem que fazer mais isso, mais aquilo, e a senhora vinha se sujeitando a tudo isso. Mudou a sua vida? Não, e digo-lhe mais uma coisa, é que quando nós começamos a entrar no espiritismo, fazer obrigações, a partir daí é consecutivo os trabalhos que temos que oferecer para as entidades se manterem em nós e não nos castigarem, não nos derrubarem e não nos fazerem mal. E como é que eu consegui sobreviver a isso tudo? Foi... Eu depois comecei a trabalhar, a fazer trabalhos, daquilo que ganhava, que dava para ajudar a sustentar, só que a minha saúde cada vez ia pior. O meu filho cada vez estava mais metido nas drogas, mas estava mesmo em último tempo. Eu chegava à casa, encontrava ele dejetado, urinado, encontrava ele espumando pela boca, quase a entrar em coma. A minha filha também teve um ano fechada num quarto, só saía às 10 para a meia-noite para gritar no quintal e voltava para casa. Foi um martírio. Portanto, nada sucedeu, eu fiquei muito mal e saí. Quando eu resolvi sair porque não havia solução, foi quando realmente fui parar ao hospital, tive um ano internada e realmente o mal era tão grande que só mesmo a igreja, só mesmo realmente Deus ter colocado a igreja aqui, é que me salvou, é que me ressuscitou, porque eu já não tinha, fui para casa desenganada dos médicos. Foi assim que a senhora chegou aqui na igreja, dessa maneira. Depois que a senhora chegou, começou a obedecer à voz de Deus, mudou a sua vida? Eu vinha para libertar o meu filho, porque eu não sabia que os meus dias estavam contados, não sabia se era 1, se era 2, se era 10, não se sabia. Então eu vim para libertar o meu filho, só que Deus começou, aquilo que eu mais queria, porque eu me queria suicidar, era para ter paz, e foi isso que o primeiro sentimento que eu tive, a primeira sensação que eu tive foi de um alívio muito grande dentro de mim. Claro que eu doente como estava eu não podia ir sempre, só ia em princípio de volta e meia, mas eu estava todos os dias através da rádio, a ouvir a rádio, a orar, e isso me ia aliviando, até que Deus conseguiu-me curar totalmente. Curou-me uma doença que havia só 5 casos mundiais, todos eles morreram. Não sei se morreu mais alguém, mas eu estou aqui. E então Deus me curou, Deus me restabeleceu e Deus me deu forças para lutar e para conseguir a vitória sobre as drogas do meu filho, sobre a depressão da minha filha, e até hoje estou aqui servindo ao Senhor. Recebeu o Espírito Santo? Sim, foi a coisa mais maravilhosa que Deus me deu. Eu tive a cura, eu tive o meu filho restaurado, eu tive tudo. Deus depois... Não sei como, mas as dívidas foram todas pagas. Fiquei sem dever onde estão, seja quem for, nem nunca mais devi nada a ninguém. Mas o Espírito Santo é um tesouro, que eu costumo dizer, é o tesouro que está guardado em mim. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém conhece, mas ele está comigo. Acreditem ou não, ele está comigo. Aquele pensamento antes que a senhora tinha de dar cabo da própria vida, né, por tantos problemas, tantas situações, existe ainda dentro da senhora, depois que a senhora recebeu o Espírito Santo? Não, nunca mais. Isso foi das primeiras coisas que passou da minha mente. Eu nunca mais tive esse pensamento, nunca mais. Foi das primeiras coisas. Ainda eu não estava convertida, mas esse pensamento,
o que veio dentro de mim foi uma confiança tão grande naquilo que realmente os pastores mostravam, os pastores falavam, aquilo que eu via nos testemunhos, que havia pessoas que falavam, e isso criou uma confiança tão grande, tirou-me todos os pensamentos que tinha de suicídio e começou-me a instaurar a paz. E através dessa paz é que eu consegui todas as minhas vitórias. Então, a senhora teve os dois lados. A senhora teve os espíritos das trevas dentro da senhora, que a senhora serviu, e como que era com os espíritos das trevas dentro da senhora, servindo eles. A senhora sabia que a senhora recebia os espíritos, que há pessoas que têm o mal na vida dela, ela não sabe, mas a senhora sabia que os espíritos que possuíam ali a senhora, habitavam dentro de si. Mas dentro de você, havia essa paz, havia essa alegria, como que era? Não havia paz nenhuma, pelo contrário, havia preocupação, havia angústia, havia uma tristeza muito grande, uma tristeza, porque a depressão é isso também, uma tristeza enorme, sem conseguir resolver os meus problemas, era uma aflição, não tem. O espírito que eu tinha antes de ter o Espírito Santo, não há como explicar nem uma coisa nem outra, porque uma é uma aflição total, e outra é uma tranquilidade total.